Graça e paz vos seja multiplicada em nome do Senhor Jesus. Agradeço ao Senhor que nos dá hoje mais este dia para podermos falar da sua palavra, da sua salvação. E hoje eu quero trazer para vocês uma palavra, quero trazer para vocês uma história de uma mulher muito corajosa que enfrentou muitos desafios para alcançar o seu milagre, alcançar a sua salvação em Jesus Cristo. E essa história está inserida no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Eu gostaria de ler com vocês. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no verso 21. Vamos ler? A partir do verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, despedindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, e vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Em outras traduções diz a orla do seu manto. Então aqui no 28 diz: porque dizia: se eu apenas lhe tocar a orla do seu manto, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente de que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre deste mal. Essa palavra também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e também no Evangelho de Lucas, né? São evangelhos sinóticos, onde eles assim se conversam, eles trazem a mesma história, uma perspectiva diferente, né? Mas com a mesma história, com o mesmo conteúdo, com a mesma... com o mesmo milagre que aconteceu, né? Só que cada um tem uma visão diferente e vem trazendo mais detalhes em um e outro. No Evangelho de Mateus ele é mais resumido, né? E no Lucas também, no Evangelho de Lucas, ele traz mais detalhes. Antes de entrarmos nessa história, né, e falarmos a respeito dela, eu preciso falar o contexto dessa história primeiro, né? Jesus, ele estava voltando do barco para o outro lado e uma grande multidão começou a seguir ele. E ele estava perto do mar ali. E um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, ele veio até Jesus, porque ele tinha uma filha de 12 anos aproximado, e essa menina estava muito doente, mas muito doente, à beira da morte. E ele também, ouvindo falar de Jesus, ele veio até Jesus. E ele se prostrou diante de Jesus, de joelhos, e ele implorou Jesus, insistentemente: Senhor, eu preciso que o Senhor vá à minha casa. A minha filha está muito doente, à beira da morte. Vá até lá e ponha suas mãos sobre ela, e ela ficará curada. Ele creu nisso. Então Jesus se levantou junto com seus discípulos e foi até a casa de Jairo. Mas no caminho, né, de Jesus, antes de chegar à casa de Jairo, no caminho, essa mulher, ela interceptou Jesus com a sua fé. E antes de falar sobre ela, eu preciso citar para vocês também algo que está escrito no livro do Antigo Testamento, em Levíticos 15 e 25. É importante a gente ler, para que não fique dúvida e fique bem claro. Essa história que eu estou falando aconteceu nos tempos de Jesus. Jesus
era judeu, né? E a história se passa no contexto judeu ali, né? No livro de Levíticos, no capítulo 15, a partir do verso 25, diz assim, ó: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias do tempo, será imunda. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, toda coisa sobre que assentar será imunda. Quem tocar estas será imundo. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Para entendermos a situação dessa mulher, né? Ela, na tradição judaica, a mulher ficava impura durante 7 dias. E esses 7 dias, ela não podia se chegar a ninguém, ela tinha que ficar isolada, ela não podia ficar no meio da sociedade durante 7 dias. Passados esses 7 dias, ela entrava no período de purificação, mais 7 dias, e depois ela voltaria e poderia estar junto com a sociedade, junto com a família. Mas o caso dessa mulher é muito triste, porque ela não ficou 7 dias, ela ficou 12 anos. 12 longos anos da sua vida, sendo atormentada por essa enfermidade. A Bíblia aqui nos relata que ela vendeu tudo que ela tinha, ela gastou todo o seu dinheiro, tudo que ela possuía, suas posses, ela gastou, ela vendeu para conseguir uma cura. Ela foi a todos os médicos da época, todos os médicos renomados, e ninguém pôde fazer nada por ela. Ela gastou tudo que ela tinha e não foi curada. Essa mulher, ela não só sofria fisicamente. Eu imagino que ela era uma mulher anêmica, uma mulher que sentia muitas fraquezas, mas era uma mulher amargurada. Era uma mulher sofredora, longe dos seus, afastada da sociedade, isolada, solitária. Mas ela ouve falar de Jesus. Ela escutou a fama de Jesus, que Jesus, ele estava curando a muitos, que limpava os leprosos, que ressuscitava os mortos, e todos aqueles que chegassem a ele eram curados. Ela creu, e ela falou: eu não posso ficar dessa forma. Ela se levantou e ela enfrentou o desafio, porque ela não poderia estar em sociedade, ela poderia ser apedrejada. Se ela saísse escorrendo sangue para a rua, ela é considerada imunda. Ela não podia tocar em ninguém. Mas ela se levantou e venceu o medo, venceu os desafios. E ela foi até Jesus. Mas havia uma grande multidão. A multidão apertava Jesus, de tantas pessoas que eram naquele lugar. Todos queriam estar perto de Jesus, todos queriam tocar Jesus, todos precisavam de um milagre, precisavam de uma cura. E Jesus estava a caminho de uma casa para também ali realizar um milagre na vida da filha de Jairo. Mas essa mulher, ela veio, não sei se rastejando, ou se ela veio segurando nas outras pessoas, mas ela veio. Não pela frente, nem pelos lados, mas ela veio por trás. E ela tocou na orla do manto de Jesus. Porque ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Ela não teve dúvida. Ela não disse: talvez eu seja curada. Ela disse: eu ficarei curada. Se eu apenas tocar no pedacinho das vestes dele, só na orla do seu manto. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre a orla do manto. Eu estava pesquisando e vi uma coisa muito interessante. O tzitzit, ou talit, eu não sei se a pronúncia está correta, a orla das vestes dos judeus é chamada de tzitzit ou talit. O talit é um manto com uma espécie de chale, com franjas pendentes em seus 4 cantos. Na cultura judaica, o talit é um manto de oração.
que separa o homem do mundo físico e o liga ao mundo espiritual. Ao olhar para ele, os judeus se recordam das leis, e são 613 leis. Essas leis que Deus deu aos judeus, ao seu povo, para o seguir. E também da responsabilidade de obedecê-las e de que foram chamados para serem santos. Então eles tinham essa vestimenta, e nessa cultura, esse talit, essas franjas, todos os fios somados davam 613, que era para representar a lei deles. As 613 leis que Deus havia deixado para eles. E esse tzitzit, acho que é tzitzit, significa um raio de luz, uma ponta de luz. Ou seja, ela estava em busca de uma cura, de um raio de luz, de uma esperança. E quando ela toca somente na orla, somente nesse talit, ela sente a cura acontecer. Também me recordo, no livro de Isaías, ele teve uma visão esplendorosa, onde ele fala que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o céu aberto, ele viu o Senhor assentado no seu trono. E ele diz também que a orla do manto do Senhor enchia toda a casa, todo o templo, toda a glória, através daquele manto que tocava. Isso é como a presença de Deus na terra, é a presença de Deus enchendo toda a terra. Os serafins, na presença de Deus, eles dizem: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Jesus, ele é Deus. Ele estava aqui como homem, mas ele veio cumprir todo o seu propósito, todo aquele propósito que Deus deu a ele de salvação. E essa mulher, ela foi buscar cura para o seu corpo, mas Jesus deu a ela a salvação da sua alma. Porque quando ela toca nele, e ele sente o poder emanar dele, ele sente a virtude sair dele, ele para no meio da multidão e ele diz: alguém me tocou. E ele fica procurando quem havia o tocado. E os seus discípulos falam a ele: mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Todos te tocaram. Ele falou: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti a virtude sair de mim. Eu senti o poder sair de mim. Quem me tocou? E aquela mulher atemorizada, quem sabe tremendo. A Bíblia fala que ela estava tremendo, na verdade, que ela estava com muito medo. E talvez com uma voz embargada, ela olha para Jesus e diz: mestre, eu te toquei, mas eu toquei só na orla do seu manto. E na hora que eu toquei na orla do seu manto, a hemorragia que estava em mim, ela parou. E Jesus olha para ela com aquele olhar manso, aquele olhar de amor, aquele olhar de misericórdia, e diz para ela: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja curada deste teu mal. Jesus ali não só curou o corpo dela, não só estancou aquela hemorragia, mas Jesus também curou a sua alma, curou os seus sentimentos, porque eu imagino aquela mulher muito triste, eu imagino aquela mulher muito solitária na sua vida, mas Jesus veio para trazer a ela a cura do seu corpo, a alegria da sua alma, e Jesus veio trazer para ela também a salvação da sua alma. Sim, Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar. E Jesus é o mesmo que operou naquele tempo, é o mesmo hoje. Eu não sei se você está sofrendo com alguma enfermidade, se você está doente, mas saiba que Jesus está aqui. Jesus está aí do seu lado, basta você clamar a Ele.
Porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Basta somente você crer, você entregar o seu coração para Jesus, você chamar por Ele, porque Jesus é o único caminho, Jesus é a salvação, Jesus é a porta aberta, Jesus é a porta que nos conduz ao céu, é o caminho que nos leva a Deus. Sem Jesus jamais veremos a Deus. Ele é o elo entre Deus e os homens. Jesus é o caminho, Jesus é a porta. E hoje Ele chegou na sua casa, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu deixo para você nesta tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite. Não sei que hora você está ouvindo este áudio, mas saiba que Jesus, Ele está entrando na sua casa. E se você tiver fé, como teve aquela mulher, porque ela ouviu falar de Jesus e ela creu. Se você ouviu hoje e você crê, você também será curado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo.